Sim, Barão. Parece nome de remédio, mas na verdade é um RPG muito legal sobre fantasia sombria. Eu já falei sobre ele num outro vídeo e tivemos comentário de o que ele tem de diferente, por que ele não é só um cenário de D&D ou de Tormenta 20 ou algo assim. Bom, é isso que eu vou esclarecer hoje, trazendo um pouco das mecânicas mais interessantes que tem dentro do jogo e também algumas novidades que estão chegando aqui no Brasil. Então, chegou agora, rola a iniciativa então! Bom, primeiro de tudo, ele não pode ser classificado como um cenário apenas do sistema D20, porque ele rola os dados de maneira diferente. Então, eu vou falar de como que rola esses dados, o que tem de mecânica diferente, vou falar sobre a sombra e a corrupção, que eu acho que talvez seja a mecânica mais legal por trás do jogo, e vou falar aqui sobre as novidades. O que não tem de novidade, mas que eu gostaria que você fosse inscrito no canal. Você estando aqui assistindo o vídeo e se inscrevendo no canal usando o Necromante aqui no canto, por exemplo, já ajuda a gente e é uma novidade para nós aqui. Afinal, a gente hoje tem 70% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos, ou seja, a gente já poderia ter mais de 10 mil inscritos facilmente. Então, faz aqui sua forcinha, nos ajuda a fazer parte da maior ordem de mortos-vivos, que a gente traz muita novidade de RPG. Mas vamos para o Símbaro. Bom, o que tem de diferente? É para isso que eu vim, eu quero saber e agora eu vou revelar para vocês mais profundamente. Primeiro de tudo, você que rola sempre o dado. O mestre do jogo não rola o dado nenhuma vez. Então já é muito diferente do que a gente está acostumado nos sistemas D20 tradicional, que o mestre rola para todo mundo. Tá, Lei, mas como que funciona isso? Como que eu vou saber se eu fui acertado ou não pelo monstro inimigo? O mestre só fala acertou ou não? Não, vai rolar os dados conforme defesa e ataque. Então você tem a chance de se defender, na verdade. O mestre não rola o ataque dele, você que rola a sua defesa. Além disso, tem uma outra mecânica bem diferente, que é a parte da armadura, que também está dentro dessa defesa, que ela absorve parte do dano. Então, mesmo que acerte, pode ser que você não tome nada, dependendo de poderes que você tenha, a armadura que você esteja utilizando e um dano baixo que venha para você, pode não causar nada. Então acaba refletindo um pouco mais naquela ideia de, por exemplo, se você usa uma arma de placas de metal e o cara está te atacando com uma adaga, talvez não faça nada para você, a não ser que ele consiga acertar em pontos muito específicos. Então veja que dá uma mecânica um tanto quanto diferente aí nessa história toda. Você pode ser acertado, mas pode não tomar dano nenhum. Outra mecânica interessante é que você tem que tirar aquele número ou menos. A gente está acostumado nos D20, CD 20, então você tem que tirar 20 ou mais para passar. Agora não. Os números são colocados e você tem que tirar aquele número ou menos. Então, na verdade, quando subtrai alguma coisa, é pior para você do que quando soma. E isso daí é afetado pelas habilidades dos inimigos que você está enfrentando. Então, se é um inimigo mais habilidoso, fica mais difícil você acertar ele ou mesmo se esquivar do ataque dele. Então, não fica aquela padronização de, por exemplo, kobolds. Todos os kobolds são iguais. Não, eles têm algumas diferenças nos inimigos entre um e outro. Então, isso também acaba dando uma dinâmica diferente. Outro ponto muito diferente é a iniciativa. A iniciativa não funciona igual os outros sistemas, que a gente rola o dado e soma algum bônus de iniciativa, seja ele de perícia, no caso de Tormenta 20, ou bônus de iniciativa de Dungeons & Dragons, quinta edição. Aqui não, ele é conforme o seu atributo que é ligado àquilo. E como assim? Simples. Você vai olhar o seu rápido. O personagem que é mais rápido sempre vai agir primeiro. Então tira um pouco aquela ideia do Ladino, que tirava uma falha crítica e acabava sendo o último, menos tendo um bônus de 8, às vezes, ali para a iniciativa, num quinta edição, por exemplo. Então, veja que muda já, mostrando que quem é mais rápido, mais esperto, age primeiro. Ok, Ale, mas e se houver um empate? Se houver um empate, que pode ocorrer, a gente parte para o atributo vigilante. Aí, quem tiver o melhor atributo vigilante é que começa primeiro.
Ah, mas deu um novo empate. Agora a gente rola o de 20. Quem tirar o maior número começa. E quem começa pode escolher agir ou esperar para se encaixar em algum outro momento da iniciativa, mas a partir daquele momento a sua iniciativa vai ficar naquele local. Quando se fecha a iniciativa, ela não se altera mais dentro desse sistema. É diferente do outro que você podia aguardar e, por exemplo, depois agir na sua iniciativa normalmente dentro do turno. Agora não. Você escolheu esperar, a partir daquele momento você vai ficar encaixado naquele local. Uma outra mecânica interessante, que dá uma vantagem, por exemplo, para quem tem armas longas já, né, utilizando na mão, por exemplo, um bastão ou algo assim, você ganha um ataque livre na primeira rodada, logo no início do turno, né, desde que o seu adversário também não tenha essa arma. O que isso quer dizer? Vamos dizer que eu perdi a iniciativa, mas eu estou com um bastão na mão, e o bandido que está vindo me assaltar ganhou a iniciativa, ele vai agir primeiro. Só que eu tenho uma arma para acertar ele de longe e ele tem que se aproximar de mim. Então eu tenho direito a dar um ataque nele, aí ele vai se aproximar de mim e eu vou ter o direito do meu turno, ou seja, eu vou dar mais um ataque. Isso aí é só válido para essa primeira rodada, tá? Depois disso que a gente acertou aí essa parte de combate, quem teve um ataque a mais, quem fez tudo mais, aí a partir disso você vai seguir uma regrinha básica que a gente já tem, tá acostumado. A gente tem uma ação de movimento e uma ação de combate. O que significa isso? Algumas ações consomem essa ação de movimento, aí tem todas as regras, tem todas as opções do que você pode fazer ou não, e temos também aí no combate as opções de o ataque, que é o mais óbvio, mas primeiros socorros, uma série de outras coisas. E você pode trocar uma ação sua de ataque por outra de movimento, ou seja, se movimentar duas vezes. Ele também proporciona ataques livres, conhecidos em outros sistemas como ataques de oportunidade. Então, se você passa na área de efeito do adversário, você pode tomar um ataque livre dependendo da situação, ou se você se afasta, a mesma coisa pode ocorrer dependendo da situação toda, e aí o mestre do jogo que vai dizer. Mas o que muda? A partir de agora a gente tem a parte da defesa, então você vai rolar a sua defesa quando você é atacado, e caso você receba um dano, que você seja acertado, você vai ainda absorver a parte de armadura, poderes e tudo mais, e com isso podendo ou receber muito menos dano ou dano nenhum. O jogo rola em torno de danos baixos, tá? Não é muitos pontos de vida, não é igual aquelas coisas de tormenta com mais de 1000 pontos de vida. Não funciona dessa maneira aqui. Você tem pontos de vida bem mais limitados, você tem limiar de dor, que é a partir do momento que você pode morrer ou não, limiar da morte. Então, você chegou a 0 pontos de vida, você começa a fazer teste para ver se não morre. 3 testes que você falha, você morre. 3 testes que você passa, você estabiliza. Só que tudo muito próximo, bem parecido com a mecânica de D&D, tá bom? Você vai rolar o de 20 também da mesma maneira. Com outro detalhe, é calculado também o limiar de dor, por isso que eu acabei me confundindo ali falando antes. Quando você toma um único dano que alcança esse limiar de dor, então, por exemplo, vamos dizer que você tenha 6 de limiar e você tome 6 ou mais de dano, você ainda cai no chão e o seu inimigo tem direito a dar um ataque livre, ou seja, ele te derruba. Bom, é como se fosse uma dor muito grande, um ataque muito forte, e aí permite ainda que seu adversário ataque novamente. Então veja que é muito mais mortal esse sistema do que os outros. Primeiro, poucos pontos de vida, facilmente pode ter um ataque livre. Então tem que tomar bastante cuidado aí para você não ir de arrasta para cima. Eu vou chegar na novidade e na mecânica de sombra e corrupção, mas o que eu quero agora é que você deixe um comentário do que você acha desse jogo. Se você está gostando, se você ainda não souber muita coisa, eu vou deixar aqui o card do outro vídeo onde eu expliquei um pouco mais do cenário, um pouco mais de tudo que ocorre lá, como que são as classes que a gente tem, os arquétipos e assim por diante. Mas deixa aquele like também se você gosta desse tipo de conteúdo para a gente trazer cada vez mais aí de novos sistemas. Não vamos deixar de trazer os antigos, sempre vai estar aqui no canal. Mas a gente quer trazer novidades aí para vocês ampliarem cada vez mais o seu leque. Mas vamos lá, tempos dentro do jogo. O que é tempos dentro do jogo? Alguns são por rodadas, turnos, estão acostumados aí em Tormenta, por exemplo. Mas aqui funciona um pouquinho diferente. A gente tem as cenas, quem está acostumado com Tormenta sabe o que é uma cena. Nesse caso, a cena do Symbaroum é um pouco diferente do que a gente tem aqui, do que tem em Tormenta.
ele funciona como se fosse uma cena de um filme. Então, quando vai num determinado momento, ou vai conversar com alguém, por exemplo, numa taverna, vai lá interrogar ele, a cena toda é desde que você chega na taverna, que você vai procurar a pessoa, que você vai investigar, conversar com outros, até chegar no momento de você encontrar o que você queria, quem você queria ali. Então isso tudo é uma cena, é como se fosse todo um take de um filme. Um take não, né? Toda mesmo uma cena. Ah, por quê? Muitos poderes e alguns magias e rituais fazem com que você possa ter a cena toda como uso. E, por exemplo, a conversa não vai muito bem e acaba num combate com os seguranças daquela pessoa na taverna. Aí se formam os turnos, que são as rodadas, para quem está acostumado com outros sistemas. Então, você vai fazer aí a iniciativa, vai rolar os turnos e assim por diante, mas continua sendo dentro da cena, tá bom? E por que eu falo de poderes? Porque os poderes estão muito envolvidos com a sombra e a corrupção que eu vou estar falando para vocês. Quanto mais poder você tiver, maior é a sua chance de você ser corrompido. E o último tipo de tempo é o interlúdio que a gente tem, que é tipo uma cena, mas ele não tem um desafio nenhum. Ou seja, uma viagem que não tem risco nenhum pode ser um interlúdio. Vocês pararem para almoçar pode ser um interlúdio. Ele é válido como uma cena, mas ele não fornece XP. Isso daí serve para medida de tempo. Então, por exemplo, você solta uma magia e o mestre vai considerar aquele interlúdio como sendo a cena para a duração, por exemplo, do seu poder ou algo assim. Mas vamos lá para o que vocês estão esperando. O que é essa bendita sombra e essa corrupção que você vem falando aí desde o início do vídeo até agora você não contou nada? Bom, a sombra é como se fosse a aura de todo mundo possui dentro do cenário, tá bom? E ele pode ser ligado à civilização, à natureza ou à própria sombra, né? A corrupção. Tá? Por quê? A floresta foi corrompida. Existem áreas lá extremamente perigosas que pode corromper qualquer ser humano só de entrar lá, qualquer um, né, que entre lá. E essa aura não é vista pela grande maioria. Alguns místicos, alguns que têm acesso a alguns poderes, conseguem ver. E elas possuem cores diferentes. E conforme elas vão se corrompendo, elas vão se alterando. Tá, Ale, legal. O cara tem uma aura lá, mas não consegue ninguém ver. O que isso muda no jogo? O que isso muda no jogo é o seguinte, porque alguns poderes vão te dando pontos de corrupção, seja eles temporários ou permanentes, conforme o nível de poder que você estiver utilizando. Quando chegar na pontuação do seu limiar de corrupção, você vai ganhar um estigma. O que é isso? Pode ser uma ferida que não se fecha, teu sangue pode ter uma cor diferente, né? Misturado com vermelho, lógico, mas com algo diferente. São coisas que te entregam que você está corrompido. Essa estigma pode sumir ou não, conforme os seus pontos de corrupção somem ou não. Sejam eles permanentes ou temporários. Existem rituais, existe uma série de coisas que você pode diminuir isso também. A partir do momento que você chegar ao dobro desse limiar da corrupção, você vira uma aberração e pode deixar do jogo. Você é totalmente corrompido e o que existe de maligno na floresta meio que te captura, por assim dizer. Você agora faz parte dessa parte maligna. O mestre pode usar algumas mecânicas opcionais aqui dentro do jogo e permitir que você continue jogando com essa aberração, mas isso vai causar uma série de problemas que pode ser interessante. O jogo Symbaroum, apesar de ser dark, né, trevas, ele é feito para cooperação entre os jogadores e até mesmo o mestre, tá bom? Então ele não funciona muito bem jogador contra jogador, ele funciona, mas não é o ideal, tá bom? O ideal é que ele faça esse papel de cooperação e que vocês descubram e consigam ir resolvendo problemas ligados a essa parte corrupta, tá bom? Então essa é a principal ligação. Para outros combates, jogador contra jogador, tem outros sistemas que talvez funcionem muito melhor do que o Symbaroum. O Symbaroum tem a ideia de cooperar entre cada um dos jogadores. E qual é a novidade? A novidade é que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Tri Editora, que é a responsável por trazer o Symbaroum para o Brasil, está lançando um financiamento coletivo onde está trazendo o guia avançado do jogador, trazendo mais coisa do que já vem no livro. O livro tem mais de 260 páginas, se eu não me engano. Ele ainda traz mais esse guia agora que está no financiamento e você pode conseguir o livro básico através do financiamento também.
além de um escudo para o mestre, mapa em tecido, camiseta, tem uma série de bugiganga que a galera adora ter junto quando joga RPG. Tá? Ele está em financiamento e nesse momento ele faz um dia que ele está no ar e ele já bateu a meta base e já bateu 2 metas extras. E o legal de quando você apoia o financiamento coletivo é que você já tem o PDF liberado, porque já bateu a meta base. Ou seja, o que você comprar, pelo menos o PDF já vai estar ali com você para você aproveitar. E aí tem os prazos para serem entregue as versões físicas, caso você adquira. Bom, então dá uma conferida, vou deixar aqui embaixo para vocês, vou deixar também na descrição para vocês clicarem e irem lá para o financiamento, quem tiver interesse, caso ainda esteja ativo no momento que você estiver assistindo esse vídeo. E eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa mecânica, se tem muita diferença ou se não tem. É a mesma coisa, podia ser só um cenário, bota uma mecânica extra ali e tava tudo certo. Bom, se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, agora é a hora de você se inscrever. Se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos, do Cafofo do Necromante. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!